Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao Valor em Saúde, nossa plataforma de evento híbrido digital para o segmento da saúde, para os profissionais de saúde. Diferente de outros eventos virtuais, neste evento, o cenário é híbrido e trazemos os palestrantes e conteúdos para um cenário em 3D, onde compartilhamos com vocês o ambiente o mais próximo possível de um evento presencial. A TM Jobs deseja um novo tempo, com mais esperança, humanização, compaixão e mais entrega de valor em saúde para todos. Agradecemos a Abbott pelo patrocínio, por este evento, por esta jornada que faremos durante o mês de agosto e por acreditarem nesse projeto e apoiarem essa importante iniciativa. Vamos assistir ao vídeo do Abbott. We all fall down, we get banged up, but the scars show what we're made of. Don't you look back, lift your head up, shake the dust off, tell me what you're made of. I can't hear you breathing, our lungs beating, our hearts. Lift up your voice, you got something to say. It's a brand new day. 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 When the rain falls, when the ground shakes, when the wind blows, when your heart breaks, show me sorrow, show me laughter, show me starlight, show me what you have to. I can't hear you breathing, our lungs beating, our heart. Lift up the voice, you got something to say. It's a brand new day. 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 See the sunrise, oh, fire in your eyes, oh, it's about time we all saw you shine. It's a brand new day. 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 Continuamos em nossa jornada na geração de valor compartilhado e sustentável, através de nossas iniciativas. Agradecemos todos os envolvidos nessa jornada e desejamos a todos um excelente evento. O evento tem um formato talk show e cada convidado tem um tempo de fala de 10 a 15 minutos e o nosso moderador abre para perguntas aos nossos convidados. Devemos terminar no máximo às 20h30. Deixe seus comentários e sugestões no chat. Vamos ler os comentários e perguntas e, na medida do possível, vamos responder todas elas. Todos receberão certificado pela presença.
Convidamos para participar desse nosso evento Leonardo Piovesan Mendonça, gerente médico de saúde integral do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, especialista em medicina do trabalho pela Amante e especialista em administração hospitalar pela FGV, além de ser geriatra pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Seja bem-vindo, Leonardo. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos os ouvintes, participantes. Boa noite aos colegas de mesa. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Eu que agradeço. Também apresento com uma alegre participação, a primeira vez que a doutora Nancy Belém está conosco. Seja bem-vinda, professora. Ela é médica, infectologista, professora da Unifesp, infectologista em virologia clínica, mestre e doutorado em infectologia pela Unifesp. Seja muito bem-vinda, Nancy. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. A gente também apresenta o Dr. Rodrigo Aguiar, diretor de desenvolvimento setorial da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, mestrando do programa e pós-graduação Stricto Sensu em Direito Constitucional, PPGDC, da Universidade Federal Fluminense. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, boa noite. Para mim também é uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez, né? A minha segunda participação já Isso. nesse evento, nesse ambiente, nesse formato. Então, agradeço o convite e cumprimento também os meus colegas de debate. Tenho certeza que será uma noite muito profícua. Nós que agradecemos a ANS sempre estar prestigiando os nossos eventos e participando das nossas iniciativas. Também convidamos o Dr. Marco Cirilo. Seja bem-vindo, Dr. Cirilo, infectologista hospitalar, coordenador das comissões de infecção hospitalar do Hospital do Servidor Público Municipal, do Hospital GESP, do Instituto Brasileiro de Combate ao Câncer e Hospital dos Olhos. Ele é membro da Câmara Técnica de Controle de Infecção Hospitalar da Anvisa e também diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Seja bem-vindo, doutor Cirilo. Muito obrigado. É um prazer e uma honra estar com vocês participando desse evento. Parabéns pela iniciativa e, sem dúvida, vai ser um evento de grande sucesso. E para moderar esse talk show, nós convidamos nessa noite o Dr. Wilson Skolpnik, médico patologista clínico, hoje atual presidente da Abramed, Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, presidente do Conselho de Ex-Presidentes da Sociedade Brasil de Patologia Clínica, Medicina Laboratorial, do biênio 2020-21, e é também gerente corporativo de Relações Institucionais do Grupo Fleury. Doutor Wilson, a noite é sua. Boa noite a todas, boa noite a todos. Obrigado, Tânia Machado, pelo convite da ATM Jobs e do Abbott. Eu acho que nós temos palestrantes com diferentes expertises aqui hoje e certamente teremos um talk show bastante esclarecedor. Eu queria, desde já, convidar para a primeira apresentação da noite o Dr. Marco Cirilo, e logo em seguida teremos também uma apresentação da professora Nancy. E depois das duas apresentações, nós iniciaremos então o nosso talk show. Por favor, Dr. Marco Cirilo. Bom, nós vamos falar, já que nós estamos falando, né, de uma pandemia, mas como é que a coisa caminhou durante todo esse tempo? Vocês estão vendo que em 2002 nós tínhamos o SARS, né? Só para vocês terem uma ideia, cerca de 3, 4, 5% dos casos de gripe que nós temos no mundo atualmente são causados por coronavírus, então não é uma novidade o que nós estamos passando.
O SARS começou, vocês estão vendo, em 2002, lá na China, né? Ele ficou até 2004, causou mais ou menos perto de 8 mil casos, com 800 mortes. Então, é um coronavírus e ele já vem trazendo, de 2004, terminou, felizmente, a gente não teve novos casos. E depois nós temos o Zika vírus, que vai e volta, né? A gente está vendo 2 quadros em cor-de-rosa, mostrando que nós tivemos epidemias de Zika vírus, que foram, isso 2006, 2008, melhorou, já em 2015 até 2018 voltou. Tivemos a influenza aqui, em 2009, principalmente, só lembrando que a principal pandemia que nós enfrentamos foi a gripe espanhola, que tem esse nome porque a Espanha não estava na guerra, em 2018, 19, com perto de 50 milhões de mortes. O sarampo, que foi e voltou. Eles vieram com os venezuelanos, só que a Venezuela teve muito menos casos de sarampo do que a gente. Então, nós tivemos 2010, 2016, o Brasil foi dado como um país isento de sarampo, voltamos a ter sarampo e a coisa está caminhando aí. O ebola também, toda hora está indo e vindo, como vocês podem ver. Nós tivemos também uma coisa importante, o MERS, né? O MERS também nós tivemos 2.000, 2.200 casos, e o que acontece é que ele ainda hoje, o outro coronavírus está por aí, causando epidemias na Coreia do Sul, causando epidemias nos Estados Unidos, teve mais ou menos 2.000 casos, com perto de 800 mortes, e aí chegou para a gente o Covid-19, que nós queremos mostrar para vocês no próximo slide, onde tudo começou. Foi em Wuhan, mas provavelmente não foi em dezembro, né, no final de dezembro. Tem relatos de que esse vírus provavelmente circulava por esta cidade já em meados de agosto até provavelmente em novembro. Então, nós temos realmente esse vírus já circulando, né, como outros 40 tipos de coronavírus circulando, e a gente sabe que a gente tem 7 tipos de coronavírus, esse é um dos 7 que causam doenças no humano, e provavelmente já em agosto, setembro, ele caminhava. E uma coisa que é importante, se a gente está falando numa pandemia, como é que nós vamos fazer para diminuir o que está acontecendo, principalmente em medidas não farmacológicas, que é muito importante. Nós sabemos que os estudos de drogas profiláticas ou terapêuticas são muito conflitantes, várias sociedades têm discutido com relação ao que se usar, o que não se usar, o CDC, a Anvisa. Então, a gente tem que saber que as medidas não farmacológicas são muito importantes para diminuir. E essas medidas, eu trabalho com infecção hospitalar, com infecção relacionada à assistência à saúde, a higienização das mãos é muito importante. A gente sabe também que o ambiente, né, o vírus vai ficar horas ou dias no ambiente, como higienizar esse ambiente, a capacidade do sistema de saúde, porque nós precisamos, principalmente nos hospitais públicos, receber esse público, e a taxa de mortalidade. A gente sabe que, por exemplo, o doente internado que vai para a UTI, o que vai acontecer com ele? Se ele ficar entubado, ele tem 50% de chance de morrer. Se ele tiver insuficiência renal, isso cai para 90%. Quer dizer, a capacidade, o atendimento é muito importante, a vacinação que vai chegar é importante, o número de testes também é importante. Eu queria mostrar o próximo slide para vocês, onde a gente vai mostrar uma coisa muito importante. A curva maior é se nós não fizermos nada. Mas se a gente por favor, esses ruídos. Se a gente não fizer nada, vocês estão vendo a curva maior, mas se nós isolarmos os casos, fizermos quarentena, fecharmos as escolas, as universidades, fizermos o distanciamento, principalmente das pessoas mais de 70 anos, mas o ideal para todo mundo, e mantivermos o sistema de saúde, nós vamos ter uma melhor oferta. Só lembrando para vocês, alguém fala, bom, mas como é que a coisa está em termos de testes sorológicos? Um país da América do Sul, ele vai fazer mais ou menos 20, 30, 50 testes para cada 1.000 habitantes. A gente está vendo, por exemplo, países como os Estados Unidos ou a Rússia, fazendo 200, 250 mil testes, 250 testes para cada 1.000 habitantes. E hoje, em 2012, no dia 12 de agosto de 2020, nós temos os Estados Unidos fazendo já 65 milhões de testes, a Rússia fazendo cerca de 30 milhões de testes, a Índia fazendo perto de 25 milhões,
o Reino Unido fazendo 18 milhões e o Brasil fazendo 13 milhões de testes no dia de hoje. Então, é muito importante que a gente possa seguir essas curvas e, principalmente, isolando os casos, principalmente as pessoas de fator de risco, fazendo quarentena, oferecendo serviços de saúde, utilizando os EPIs, fazendo a higiene do meio ambiente e também fazendo os testes sorológicos, que eles seguramente vão colaborar na diminuição dessa curva que vocês estão vendo, que é essa curva maior. Então, cada uma delas representa uma medida. E se nós juntarmos todas essas medidas, seguramente nós vamos ter uma diminuição, né, da extensão e também da gravidade da pandemia. O próximo slide, que a gente vai mostrar para vocês, é muito interessante também, porque tem a ver com a capacidade de contágio. Qual é a doença que tem uma capacidade de contágio muito grande? Sarampo. Uma pessoa com sarampo pode transmitir para até 12, 18 a 20 pessoas. A varicela, 7 pessoas mais ou menos, a polio 7, a cachumba 7. E a gente está vendo aqui, nessa relação, o SARS mostrando para a gente ao redor de 2 a 5 pessoas, quer dizer, cada doente infectado pode transmitir. O HIV também, 2 a 5. O que a gente vê muito, a gripe, né? Teoricamente, nós estamos vendo aqui uma pessoa transmitir para 2 a 3 pessoas. Isso pode acontecer também, mas pode ser. Hoje em dia, a gente está vendo que uma pessoa está transmitindo, doente vai transmitir para uma pessoa com gripe. Então, é muito importante que a gente conheça a capacidade de contágio para que essas medidas que a gente for tomar no conjunto possa diminuir o impacto. Então, é muito importante a gente atender e observar a capacidade de contágio. E uma coisa que é muito complicada, que a gente vai discutir, poxa vida, quantas pessoas eu preciso ter infectadas para que eu não tenha mais infecção, para que exista uma imunidade de rebanho? Será que nós vamos chegar aos 50%, 60% da população com infecção para a gente poder ter a imunidade de rebanho? Ou será que os 20% que a gente já está tendo em alguns lugares é suficiente, 20% da população já com anticorpos ou com contágio com vírus, a gente faz com que a progressão não seja tão acentuada? O pior é que é uma doença muito nova, os modelos que nós estamos usando epidemiológicos e até modelos de tratamento estão partindo, né, de conhecimentos anteriores dos coronavírus e transportando para a nossa realidade atual. Mas nós estamos sabendo que é muito importante conhecer a epidemiologia, conhecer as medidas realmente eficientes e, seguramente, diminuir o contágio utilizando medidas não farmacológicas, porque os estudos são muito conflitantes. Várias sociedades têm se manifestado, inclusive a Sociedade Brasileira de Infectologia, com relação a tratamentos terapêuticos ou terapêuticos ou profiláticos que não têm respaldo na literatura e que não existam estudos bem desenhados. Então, nós vamos discutir muito hoje, seguramente, os testes sorológicos, que nesse conjunto da obra são muito importantes para que a gente possa diminuir a quantidade de novos casos, diminuir também o que vai acontecer nas UTIs. A gente sabe que a gente não tem leito, que a gente não consegue isolar adequadamente, não temos ventiladores, o pessoal da saúde, muita gente está ficando doente, tem hospitais que têm 10, 20% da sua força de trabalho isolado, ou em quarentena, ou doente. Isso repercute de uma forma negativa, mas é a nossa realidade hoje em dia. Cirilo, por essa brilhante explanação. E para nós darmos sequência ao nosso webinar sobre o papel do diagnóstico na jornada de retorno ao trabalho e na gestão de saúde corporativa, eu convido agora a professora Nancy Belém para que faça a sua apresentação. Por favor, professora Nancy.
Bom, boa noite a todos, novamente. Eu queria fazer uma introdução, antes de comentar alguns testes diagnósticos de infecção e de resposta de anticorpo, que nós, médicos, nós, gestores, nós da população, não estávamos acostumados a fazer alguns testes que agora nós somos provocados a entender como eles funcionam em meio a uma pandemia nova, recente, por um vírus que não se esperava nesse momento como um vírus pandêmico. Então, se a gente retomar um pouco, a gente conhecia sorologia para hepatites, para HIV, para doenças virais crônicas como hepatite C e o HIV, para doenças virais agudas como cachumba, catapora, rubéola, a própria hepatite e zika, chikungunya, que eram vírus novos, emergentes, e que nós fazíamos a sorologia, muitas vezes nos primeiros 7 a 10 dias de sintoma, e, eventualmente, após algumas semanas, no sentido de orientar pacientes, de entender a epidemiologia, de entender o diagnóstico diferencial. Para o influenza, que é um vírus respiratório, o único para o qual nós tínhamos vacina, nós não usávamos sorologia. No máximo, usávamos, a partir de 2009, o PCR para diagnóstico principalmente de H1N1, mas para os outros vírus influenza, mas não usávamos sorologia. Não se falava em sorologia para doença respiratória viral. Claro que em pesquisa, em estudo de vacina, isso sempre foi utilizado, mas não era uma prática da população se questionar se deve fazer uma sorologia, dos gestores, dos médicos de trabalho e principalmente dos colegas médicos, pedir sorologia diante de uma doença respiratória viral. E aí surgiu o coronavírus. Eu digo que não era esperado, porque nós, que somos infectologistas e os virologistas, nós que trabalhamos com as agências públicas internacionais, estamos nos preparando por uma pandemia de influenza, mas não nos preparávamos por uma pandemia de coronavírus. Até porque o último coronavírus que trouxe um problema sério foi em 2002, o SARS-CoV-1, e que foi uma doença que desapareceu, e que no Brasil nós não tivemos que lidar com o SARS-CoV-1. Muito bem, surge a pandemia, começamos a entender que os pacientes têm um período de incubação, que nós vemos aqui nessa figura, antes do tempo zero, que é o tempo de início de sintomas. Esses pacientes, descobrimos, a partir de alguns artigos que foram aparecendo rapidamente na literatura, que alguns indivíduos já tinham a possibilidade de detecção do vírus momentos antes de estarem infectados, na fase pré-sintomática, que é o que a gente vê aqui, nesse slide, ali, no -5 até o 0, com essa faixa azul. Vejam que a gente vê dias de sintoma em relação à carga viral no PCR. Então, aprendemos que tínhamos que, na suspeita de um paciente com quadro clínico, que no início se disse que era um quadro gripal, mas agora a gente sabe que a maioria dos quadros não são quadros de influenza-like illness ou da síndrome gripal. Nós temos pacientes só com cefaleia, nós temos pacientes com alguns sintomas gerais e diarreia, nós temos pacientes com falta de ar e tosse, nós temos pacientes com falta de ar e sem tosse, nós temos uma série de sintomas e nós temos pacientes assintomáticos. Então, fomos tendo que lidar com toda essa larga expressão de infecção e expressão clínica
do coronavírus SARS-CoV-2. E aí aprendemos que tínhamos que, quando queríamos fazer o diagnóstico, testar a maioria das pessoas quando estivessem sintomáticas, porque poderíamos entender o início do sintoma e o período mais provável de detectar uma reação de PCR positiva, que fica em torno de 3 a 5 a 7 dias. Isso varia muito da sensibilidade do kit comercial, da variabilidade de testes, da competência do laboratório que está realizando este exame. E não raro, pacientes, às vezes profissionais de saúde, principalmente, ou de empresas, que a empresa pede que o paciente faça o teste porque teve um sintoma, ou o médico do trabalho, e o paciente tem um convênio, ou é um profissional de saúde, às vezes faz teste em 2 lugares diferentes. E num período inicial e num período final da infecção, como os senhores veem nesse slide, nós podemos ter um falso negativo. E a dificuldade vai aumentando na interpretação, se aquele indivíduo tem ou teve a infecção pelo coronavírus. Depois de alguns dias, os sintomas naqueles que são sintomáticos melhoram, os sintomas gerais de um quadro infeccioso, e normalmente, em geral, nos quadros leves, nos quadros assintomáticos, é excepcional, na maioria das vezes, a gente continuar detectando um PCR positivo. Claro que existe na literatura, como eu disse, um número grande de trabalhos, mais de 30 mil trabalhos já foram publicados com coronavírus, mas vemos, às vezes, alguns pacientes que persistem com PCR positivo, e muitos nós, virologistas, que já estudamos essa questão, entendemos que, às vezes, esses pacientes persistem, apesar de não serem mais infectantes, não serem mais transmissíveis, mas a maioria, principalmente assintomáticos ou oligossintomáticos, com poucos sintomas, e os com quadro leves, vão ter um PCR que se negativa em torno de 7 a 10 dias. E aí, ainda temos uma infecção que é recente, não é? Esse indivíduo se infectou nos últimos 15, 20 dias, teve sintoma ou não teve sintoma, foi um indivíduo que na família alguém ficou positivo, ele não foi testar para saber se o contato tinha transmitido ou não, enquanto aquele familiar não se isolou, ou no ambiente de trabalho, onde numa sala fechada, numa reunião, por um momento tirou a máscara, foi se alimentar ou foi tomar um líquido e aí pode ter se contaminado. Mas já passou a fase de detecção, já passaram-se 10, 15 dias. Como saber se esse indivíduo pode ter se infectado ou não? E aí, no próximo slide, a gente vai entender como é que funciona um pouco o aparecimento dos nossos anticorpos. Vejam que, em muitas situações, por exemplo, com dengue, em torno do 6º, 7º dia, era possível já se detectar uma IgM. Isso também acontece com o coronavírus. Nem sempre. Então, classicamente, nesse slide, eu estou mostrando para vocês que nos primeiros 7 dias é o período onde eu tenho maior chance de positividade do PCR e é um período onde eu posso, a hora que eu tiver testes de antígeno realmente que sejam de detecção com alta sensibilidade, saber se aquele indivíduo está infectado, ou pelo material genético que eu detecto, ou pelo antígeno, que nada mais é do que proteínas dos vírus. A partir do 7º dia, os pacientes começam a produzir a imunoglobulina IgM, que é uma imunoglobulina de fase aguda. Porém, alguns indivíduos podem demorar um pouco
para produzir a IgM. As pessoas não são iguais na sua resposta imunológica. Isso varia da faixa etária, isso varia do tipo de exposição ao vírus, isso varia de algumas comorbidades que modulam a resposta imunológica, e isso varia com a imunossenescência, que é a perda da nossa capacidade imunológica a partir de uma certa faixa etária, e muda naqueles pacientes que utilizam imunossupressores, drogas que deprimem a capacidade imunológica do indivíduo. E assim, classicamente, nós dizemos que a partir do 7º dia começa a aparecer a IgM. Porém, como eu disse, muitos indivíduos podem levar 10, 12 dias para apresentar a IgM, e há até alguns indivíduos que não apresentam nem IgM, nem IgG. Em torno de 10 a 14 dias, nós começamos a observar a elevação da IgG. O que é a IgG? A IgG é uma imunoglobulina que tem uma avidez que inicialmente não é comparável à da IgM. O que é a avidez? A capacidade de se ligar àquele antígeno, àquela proteína diferente que entramos em contato no nosso organismo. No começo ela é mais baixa, mas nas infecções clássicas, nas doenças que adquiríamos no passado, na infância, sarampo, cachumba, rubéola, era a IgG que nos mantinha protegidos pelo resto da vida. Depois, era a IgG que nos mantinha protegidos de acordo com cada vacina por um período mais longo ou mais curto, contra uma infecção com a qual a gente não tinha se infectado. A IgG leva um tempo para ela ficar mais ávida pela proteína externa. Então, ela começa a aparecer em torno de 10 a 14 dias, porém, muitos indivíduos só começam a formar a IgG, produzir a IgG, depois de 21 dias, e em muitas infecções, os títulos, ou seja, quantidades mensuráveis de IgG, vão persistir por longos períodos. E com o coronavírus? Nós não sabemos. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos manter esta IgG. É de imaginar que por curto ou médio prazo, aqueles indivíduos que desenvolveram essa resposta vão manter títulos razoáveis, mas de fato a infecção, a epidemia, os dados até agora disponíveis não nos permitem entender pacientes com 1 ano, 2 anos, porque não temos esses pacientes ainda. Mas o que conhecemos é que pelo menos em torno de várias semanas esses pacientes vão manter a IgG. E depois podemos conversar, mais para frente, durante o debate, virão as vacinas. Mais de 23 vacinas já estão em fases muito adiantadas, inclusive a vacina russa, como viram, sendo anunciadas que talvez num período muito curto já estejam sendo comercialmente distribuídas pelo mundo. E aí nós vamos precisar entender a resposta vacinal, as diferentes vacinas. E aí será o momento também de talvez utilizar os testes sorológicos. Por fim, nesse slide, queria mostrar aos senhores um quadro relativamente didático para entender quando utilizar estes testes. Um teste bem feito, no momento certo, bem utilizado, ele garante aquilo que nós esperamos em termos de diagnóstico dos pacientes, da população, no banco de sangue ou nos estudos de vacina. Então, vamos lá. Uma infecção ativa, recente, nos primeiros 10, 15 dias, é possível que o PCR esteja positivo até 1 semana, como eu falei, 10 dias,
E ainda não tenhamos nem IgA, nem IgM, nem IgG. Raciocinem com a IgA como se fosse IgM, didaticamente, para poder entender. Uma infecção que ainda pode estar ativa, o indivíduo ainda está cansado, mas já está na segunda semana. Talvez o PCR seja positivo ou não. É uma infecção recente, ou da segunda para a terceira semana. É possível que o PCR ainda esteja positivo, mas já temos a presença da IgM. Ainda não temos a IgG, como expliquei. E uma infecção recente, mas que já não está mais ativa. O PCR pode até ter um restinho, como eu disse, não é infectante, é um resto celular que ainda tem genética. Mas eu já tenho IgM e já provavelmente vou ter IgG. E alguém que só tem IgG, que eu faço a sorologia e só tem IgG, é bem possível que esse indivíduo tenha tido um contato, ou sintomático ou assintomático, com o vírus SARS-CoV-2. E o indivíduo que não tem mais PCR, mas tem IgM ou IgA positivo e IgG positivo. Esse indivíduo não tem, com certeza, uma infecção ativa. Ele deve ter tido uma infecção recente, pode estar se recuperando ou não. Era isso que eu tinha que comentar com vocês e depois estou à disposição para o debate. Muito obrigado, professora Nancy Belay, pela sua apresentação. Eu vejo que nós tivemos duas apresentações bastante complementares e pavimentaram, de alguma maneira, o terreno para nós prosseguirmos aqui com o nosso talk show. E eu vou inserir agora, então, os nossos outros convidados, começando pelo Dr. Leonardo Piovesan, que gerencia um programa de saúde integral no Hospital Oswaldo Cruz. Doutor Leonardo, vocês no hospital tiveram um desafio que foi comum a muitos serviços de saúde, ou seja, precisaram cuidar dos seus colaboradores, médicos, enfermeiros, auxiliares, enfim, a gama de profissionais que atua dentro dos hospitais e também dos pacientes que recorreram ao Hospital Oswaldo Cruz. Como é que vocês se organizaram para isso e quais foram as principais medidas que vocês tomaram? Por favor, doutor Leonardo. Muito bem, obrigado. Boa noite a todos mais uma vez. Então, vamos contar um pouco da experiência do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, aqui de São Paulo, principalmente com o advento da pandemia da Covid-19. Bom, desde de janeiro, quando já haviam relatos, né, de casos identificados na China, né, já com a identificação viral, já com a classificação pela Organização Mundial de Saúde da Covid-19, o nosso serviço de controle de infecção hospitalar já vinha sistematicamente fazendo reuniões e encontros, né, para o corpo clínico, para o corpo de colaboradores, principalmente com o objetivo de trazer as informações atualizadas, informações clínicas, os boletins epidemiológicos que vinham principalmente da OMS. No final de fevereiro, com o diagnóstico do primeiro paciente no Brasil e com a expansão da doença para outros continentes, em especial o continente europeu e os Estados Unidos, já começamos a treinar o nosso serviço de emergência, que seria a principal porta de entrada desses pacientes, para receber possíveis casos. Foi feito todo um esquema de triagem para esses pacientes, uma triagem inicialmente que era virtual, né? O paciente que vinha de áreas remotas, de áreas que era um caso suspeito, ele era direcionado após aquela triagem para um pronto atendimento específico para quadros respiratórios, e com o primeiro caso diagnosticado no Brasil, em 26 de fevereiro, o hospital instituiu um comitê de crise. Este comitê de crise principalmente coordenado pelo nosso diretor executivo médico, e que reuniu todas as áreas do hospital para traçar as estratégias para que tanto os nossos pacientes quanto os nossos colaboradores tivessem a maior segurança possível dentro desse contexto.
Bom, dentro da área na qual eu sou responsável pela saúde e segurança, uma das principais medidas que nós tomamos foi principalmente educação da população, educação e treinamento, né? Naquele momento, nós tínhamos muitas informações encontradas, as famosas fake news, e as pessoas realmente estavam numa situação de bastante medo, de bastante desconfiança do desconhecido, né, se podemos dizer assim. Então, começamos a, primeiramente, informar, trazer informações corretas, científicas, sobre a patologia, orientar sobre as medidas de higiene básica, de lavagem de mãos, de distanciamento, né, de compartilhamento de objetos, enfim, do uso de espaços comuns, e um principal treinamento da equipe em uso de equipamentos de segurança individual, os EPIs. Então, todo o nosso corpo assistencial, ele foi capacitado, né, e foi feito um treinamento com a educação corporativa, focado principalmente no uso adequado, no manejo adequado dos EPIs para atendimento daqueles pacientes suspeitos ou confirmados. Tanto na colocação do EPI quanto na desparamentação, né, que a gente sabe que é um momento muito mais crítico do que a paramentação, é onde muitas vezes os profissionais acabam se infectando. Começamos também, dentro do nosso núcleo de saúde corporativa, uma abordagem muito focada na testagem em massa de funcionários oligossintomáticos. Então, nós não só, no início, né, da pandemia, qual era a recomendação do Ministério? Testar apenas casos graves. E nós adotamos uma estratégia de testar todos os casos sintomáticos, mesmo sendo oligossintomáticos. Isso foi muito importante, né, a realização do RT-PCR, como a professora Nancy colocou, após os 3 primeiros dias de sintoma, porque nós conseguimos isolar rapidamente esse colaborador com um caso suspeito ou um caso confirmado, e com isso ele já ia para casa fazer o seu isolamento respiratório, o seu isolamento comunitário, né? Isso foi muito importante. Nós conseguimos brevemente identificar os casos e rapidamente isolá-los. Essa foi uma estratégia muito grande para evitar, no início da pandemia, que nós tivéssemos uma curva, né, de infecção dentro dos nossos colaboradores, uma curva muito exponencial, né? Essa estratégia de testagem, ela persiste até hoje. Então, todos os casos oligossintomáticos ou sintomáticos, eles são testados, os colaboradores imediatamente testados são afastados do trabalho por 48 horas e a nossa equipe de saúde corporativa navega esses casos. São enfermeiros que acompanham junto aos laboratórios o resultado. Uma vez identificado o confirmado diagnóstico, esse funcionário ele é telemonitorado durante os 14 dias após a confirmação. Ele é acompanhado diariamente por uma equipe de enfermagem. Se ele tem alguma descompensação clínica, ele é telemonitorado pelo médico da nossa equipe. Então, através da telemedicina, ele faz uma avaliação e, quando necessário, nós trazemos esse funcionário para dentro do hospital para que ele seja reavaliado e, se necessário, internado. Então, foram estratégias muito importantes que foram adotadas para nós, né, que somos um serviço essencial, dentro do início da pandemia, para podermos direcionar e dar mais segurança aos colaboradores. Uma preocupação nossa também muito grande dentro do hospital foi a questão da saúde mental dos nossos funcionários. Como nós sabemos, é aquela questão, né, o medo do desconhecido, o medo do incerto, e isso trouxe muita atenção, né, para aquelas pessoas, principalmente aqueles funcionários que estão na linha de frente, pronto-socorro, unidades de internação Covid, unidades de terapia intensiva. Então nós começamos a trabalhar fortemente com essas pessoas, o nosso serviço com psicologia, com apoio da psiquiatria, um programa de saúde mental voltado principalmente a gerenciar o estresse dessas pessoas. Tá? Esse programa foi muito importante, a gente disponibilizou um hotline para que o funcionário que tivesse qualquer dúvida, qualquer questão, 24 horas ele acessasse esse hotline. Disponibilizamos, né, a terapia virtual, a psicoterapia virtual, para aqueles casos que tivessem interesse em fazer um segmento psicológico, e também
disponibilizamos a telepsiquiatria. Então, aqueles casos que o médico da nossa equipe identificava que havia um sofrimento muito grande, que fosse necessário uma abordagem mais especializada, a gente encaminhava esse caso para uma telepsiquiatria. E, além disso, a nossa equipe trabalhou muito o treinamento de habilidades psicossociais. Então, trabalhou resiliência, trabalhou gestão de estresse, fizemos várias sessões virtuais, né, de mindfulness, sessões de meditação, yoga, foram muito importantes para ajudar as pessoas, e principalmente ouvi-las, né, acolhê-las, porque muitas tinham aquela questão também do medo de saber que mora em casa com um indivíduo mais idoso, ou com medo de levar a doença para os seus filhos. Então o trabalho psicológico foi muito importante para o equilíbrio da equipe, em especial a liderança está ali junto com eles, para poder fortalecê-los no enfrentamento. Bom, diante disso tudo, rotinas hospitalares foram alteradas, né? A questão do home office foi um ponto muito importante também. Apesar de sermos um serviço essencial, nós deslocamos quase 20% da nossa força de trabalho para o home office e, principalmente, remanejamos aqueles indivíduos que eram fatores de risco, que tinham, fatores de risco, mas eram da assistência. Então, eles foram realocados para o trabalho remoto, em home office, ou então em áreas não Covid. Isso tudo muito rápido, né? A gente teve que fazer isso em 15 dias, organizar todo esse serviço. O nosso serviço ele era prioritariamente presencial, a gente teve que migrar muitos dos atendimentos para a plataforma de telemedicina, mas já estávamos preparados. A grande vantagem nossa foi que a gente já tinha mapeado quem eram os pacientes, os colaboradores de risco, quem eram as plataformas de telemedicina, nós já tínhamos desenvolvida dentro do hospital, usávamos para uma outra finalidade anteriormente. Então a adaptação foi rápida, mas foi muito adequada para atender toda essa demanda. A testagem, como eu disse, hoje nós realizamos aproximadamente quase 2.000 RTs PCRs nos nossos funcionários. Em torno de 30% desses testes vieram positivos para o SARS-CoV-2. Nós tivemos em torno de 550 casos funcionários testados positivos. Destes, 95% já voltaram ao trabalho. A maior parte das pessoas tiveram quadros leves, né? E a testagem, em síntese, ela foi super importante, porque sem ela a situação poderia ter sido muito pior. Mas continuamos a seguir. Obrigado, Dr. Leonardo. Eu vou me dirigir agora ao Dr. Rodrigo Rodrigues Aguiar, que é diretor de desenvolvimento setorial da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Dr. Rodrigo, essa pandemia ela atingiu o nosso país e provocou mudanças em toda a sociedade, e aí incluídas agências reguladoras, outros órgãos governamentais. No âmbito da ANS, que regula os planos de saúde aqui no Brasil, houve publicações relativas à Covid-19. Como é que vocês funcionaram durante esse período de isolamento, de distanciamento social, que ainda é recomendado, e vocês conseguiram trabalhar nesse período? Eu soube que houve também grande preocupação com portadores de doenças crônicas, além dos suspeitos e confirmados com Covid. Como é que a ANS manobrou nesse período aí, que já dura alguns meses aqui no nosso país? Por favor. Bom, obrigado, doutor Wilson, pelas perguntas. Antes de respondê-las, quero também aqui fazer um registro de que é uma enorme satisfação participar desse evento contigo, depois de tantas interações, né, ao longo dos últimos anos, para tratar de temas que, de alguma forma, são afeitos a esse nosso painel, para que a gente pudesse fazer uma análise um pouco mais especial acerca da importância do diagnóstico para a saúde suplementar, e o que me permitiu agregar pelo menos uma parcela pequena, insignificante de conhecimento perto dos meus pares aqui desse painel, mas que me permitem pelo menos aqui fazer alguns breves comentários. As suas perguntas elas são muito pertinentes, né? Porque
de fato, a ANS, assim como todos, né, literalmente, do mundo inteiro, mas a ANS principalmente foi atingida em cheio por essa pandemia, porque teve que se reinventar, né? Nós tivemos que ter uma nova forma de atuação para fazer frente aos desafios que já são aqueles desafios naturais, aqueles desafios ordinários do setor. Nós temos uma série de pautas relevantes, que já tínhamos no início desse ano, quando começou a pandemia, que precisavam continuar sendo tratadas e, ao mesmo tempo, mesmo com a mesma quantidade de pessoas, de recursos, e que com muito menos capacidade de tratamento, já que nós tivemos, inclusive, aí uma necessidade de, por conta do isolamento social, passar a atuar em home office com quase toda a nossa estrutura de trabalho, também dar conta das urgências que nos foram impostas pela pandemia da Covid-19. Então, a gente teve que se virar nos 30, né? A gente teve que trocar o carro com a roda andando. São vários clichês que, na verdade, representam muito bem o que, de fato, aconteceu. Então, por conta disso, durante esse período, nós tivemos que adotar uma série de medidas, inclusive, excepcionais, que não observaram o nosso rito de tomada de decisão ordinário, né, que aqueles que acompanham o dia a dia da ANS estão acostumados a observar, com processos um pouco mais aprofundados, até que se protraem um pouco mais no tempo, né? A gente leva alguns meses, ou em alguns casos até alguns anos, para tomar decisões regulatórias, porque nós temos que avaliar de fato quais são os impactos dessas decisões, e nesse período nós não tínhamos a oportunidade de aprofundar tanto assim os nossos estudos e as nossas análises para chegar a algumas decisões. E a medicina diagnóstica ela foi central, né, nesse período, nessa nossa tomada de decisão. Nós fizemos uma série de incorporações extraordinárias ao nosso rol de eventos e procedimentos de saúde da ANS para a inclusão de novos exames, né? Obviamente, o mais relevante, o principal deles, foi o RT-PCR, ainda lá no início de março, no início da pandemia, observando, conforme já foi inclusive aqui mencionado por alguns dos meus antecessores, o protocolo que naquele momento estava sendo propugnado pelo Ministério da Saúde, né, para que só aqueles casos mais graves, especialmente aqueles que já estivessem em ambiente hospitalar, realizassem esses testes. E ao longo do tempo nós viemos aí aprimorando essa nossa decisão regulatória para permitir que a saúde suplementar tivesse uma contribuição cada vez mais efetiva, cada vez mais eficiente no combate a essa pandemia. Nessa linha, a gente fez a inclusão de diversos outros exames que também têm como objetivo colaborar com a formação do diagnóstico, justamente para que a gente possa já tentar afastar, a partir da realização desses outros exames, ou comprovar, né, afastar ou comprovar que aquele determinado paciente está ou não com a Covid-19. Então, a gente fez a inclusão de outros 6 exames que têm como objetivo fazer esse auxílio no diagnóstico para o combate à pandemia, isso tudo em tempo recorde, né? Isso tudo em formato extraordinário, isso tudo a partir de interações com o setor, de interações com a sociedade, aquém daquelas necessárias para se tomar uma decisão de forma bastante segura, bastante acurada, mas no limite daquilo que a gente poderia fazer para não ficar não ficarmos presos, na verdade, a ritos, né, engessados, e não conseguirmos dar as soluções que nos eram ali instadas até aquele momento. Então, a gente veio tentando identificar qual era o melhor formato para se fazer isso, e mais recentemente a gente veio conseguindo, na minha avaliação, e creio que também na avaliação dos demais diretores, dosar melhor essa forma de atuar, conseguindo ter uma atuação célere, né, que é exigida pela urgência e pela necessidade que se impõe nesse momento de nós termos mais instrumentos para combater essa pandemia, mas também permitindo que os instrumentos de interação com a sociedade sejam respeitados e sejam adotados para que eles fundamentem e nos confiram mais subsídios para essa tomada de decisão. Isso ficou muito mais ressaltado na mais recente discussão que nós tivemos aqui sobre a inclusão
dos testes sorológicos, que foi, na verdade, uma determinação judicial que nos pegou de surpresa, então a gente teve que fazer essa inclusão de forma muito imediata, mesmo sem termos ali a segurança de que era a melhor decisão a ser tomada naquele momento, que a inclusão ela deveria ser feita, porque a gente não tinha ali elementos necessários e suficientes para chegar a essa conclusão. Então, a decisão de primeiro fazer a inclusão e depois fazer a suspensão com a imediata marcação de uma audiência pública, para que nesta audiência pública o setor como um todo, e de maneira mais ressaltada, os especialistas da matéria, como estes que aqui estão participando deste debate hoje, pudessem ali nos apresentar os seus pontos de vista, especialmente aqueles fundamentados na melhor evidência científica, na melhor evidência da ciência médica, conduzisse a nossa decisão. E por isso, né, já a partir de amanhã, a gente vai novamente tomar uma decisão sobre esse tema a partir desses primeiros subsídios colhidos, e dessa vez colhidos com um pouco mais de profundidade do que vínhamos fazendo até então, porque a gente já está cada vez mais maduros também para chegar e tomar esse tipo de decisão, e mesmo que não seja assim ainda, né, com toda a profundidade necessária, mesmo que não seja ainda dentro de uma segurança requerida, né, nos tempos de normalidade, mas para tempos de pandemia, para tempos excepcionais, já algum avanço se compararmos aquelas primeiras decisões que foram tomadas desde o início de março para cá, que também fizeram essas incorporações extraordinárias no nosso rol de eventos e procedimentos em saúde. Então, a gente provavelmente vai ter uma novidade amanhã, né? Tem uma deliberação de diretoria colegiada agendada amanhã, para amanhã, para a gente fazer esse debate e chegar a alguma conclusão. É sempre possível que essa deliberação ela não se conclua, caso um dos diretores ali sinta a necessidade de um pouco mais de tempo, de um pouco mais de informação, e retire o tema de pauta como vistas para fazer diligências, mas não me parece ser essa a tendência, embora eu não possa falar pelos demais, é claro. Então, provavelmente amanhã chegaremos a uma nova decisão acerca da incorporação também dos testes sorológicos. E aí, para a gente fazer aqui uma conexão mais adequada, né, com o tema principal do nosso debate, que é a volta ao trabalho e também a gestão da saúde corporativa, eu sempre ressaltei ao longo desses últimos 3 anos, principalmente quando eu cheguei na diretoria de desenvolvimento setorial, onde o espectro de atores com quem você tem que lidar, com quem você tem que se relacionar, é bem maior do que aquele que se observa em outras diretorias que tratam basicamente da relação com as operadoras, e na diretoria de desenvolvimento setorial você tem aí muitos outros atores participando, até mesmo para além daqueles que podem ser imediatamente imaginados, que são os prestadores de serviços de saúde. A gente precisa cada vez mais fazer com que aqueles que precisem de produtos amoldados às suas necessidades, ou seja, as empresas que contratam esses planos de saúde para conferir um benefício, para gerir a saúde do seu funcionário, do seu colaborador, participe também deste ambiente de debate, participe também desse ambiente de contribuição para a tomada de decisão, porque sem isso a gente tem um pouco mais de dificuldade de compreender quais são as suas necessidades imperiosas, compreender de que forma, por exemplo, uma incorporação extraordinária de um procedimento no rol, ela pode afetar, ela pode impactar positiva e também negativamente, né? Os impactos eles podem ser de 2 ordens, nestas empresas que, no final das contas, fazem a sustentação do nosso setor de saúde suplementar, já que 67% dos nossos beneficiários são vinculados a planos coletivos empresariais e, portanto, sustentados aí pelas empresas que contratam para o oferecimento desse benefício ao seu funcionário. Então, para que a gente cada vez mais possa ter uma visão ampla, cada vez mais ampla, sobre essa questão da vinculação entre saúde suplementar e trabalho e gestão da saúde corporativa, para além daquela especialização que está muito clara, que já vem ocorrendo no setor, né, diversas empresas atuantes no setor vêm se especializando nessa matéria, como muito bem apresentou o Leonardo agora, é o caso, por exemplo, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e diversos outros hospitais, e também
outras empresas, inclusive de medicina diagnóstica, a gente também tem conhecimento de que vem se especializando na matéria, mas que a gente também ouça aquele que está lá na ponta, aquele que está ali adquirindo esse produto e que precisa cada vez mais de um produto amoldado às suas necessidades para que possa oferecer uma saúde corporativa adequada ali aos seus funcionários. Então, para não me alongar muito, acho que como fala inicial, tentei perpassar aqui todos os seus comentários e fico aí à disposição para maiores debates. Obrigado. Obrigado, doutor Rodrigo Rodrigues Aguiar. Eu ia fazer uma pergunta agora, trazendo os nossos palestrantes, iniciando pelo doutor Cirilo, mas eu vou inverter diante da notícia que nós tivemos aqui do doutor Rodrigo, que a ANS amanhã vai deliberar sobre a incorporação dos exames sorológicos. Eu vou dirigir a pergunta à professora Nancy e pedir os comentários do doutor Cirilo logo em seguida. Professora Nancy, nós sabemos que a indústria de reagentes, de kits para laboratórios clínicos, lançou há pouco um tipo de kit que detecta anticorpos totais, ou seja, uma mistura dos anticorpos IgG e IgM. E a senhora, na sua apresentação, assim como o doutor Cirilo também, demonstraram que o aparecimento dos anticorpos pode variar muito. A gente sabe que eles aparecem durante um período, mas nós não conseguimos precisar para todas as pessoas o exato momento em que eles aparecem para cada uma delas. Na semana passada, a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, que eu presidi até dezembro do ano passado, fez uma recomendação à ANS exatamente para incorporar os exames sorológicos. Porém, ela recomendou que a sua utilização fosse restrita aos casos em que não foram possível realizar o exame molecular e, além disso, sugeriu que esses exames fossem realizados apenas dias após o aparecimento dos sintomas. Pelo visto, nós não estamos falando de uma testagem massiva em toda a população, já que temos essas duas condições para serem atendidas. A senhora concorda com essas indicações? Elas podem servir de alguma maneira para confirmar também um diagnóstico de Covid-19? Será que os exames sorológicos têm alguma utilidade? Em que circunstâncias isso deveria acontecer? Eu vou pedir, então, a sua resposta e, em seguida, um comentário do Dr. Cirilo, por favor. Bom, então, obrigada pela pergunta. É uma pergunta complexa, né? Quando a gente fala de exames sorológicos, você mesmo começou falando de imunoglobulina total. Eu acho que é muito importante a gente entender que para a gente usar um teste de forma que ele responda àquele anseio que eu tenho. Se eu estou diante de um paciente, vamos dar o primeiro exemplo, e eu tenho um anseio de descobrir se ele tem um quadro de infecção atual, ou na semana passada, ou há 10 dias, e ele tem um PCR negativo. Isso é a minha prática, né? Como eu mostrei, eu faço laboratório e faço clínica, eu coordeno na universidade toda a testagem de funcionários do hospital, e eu sou clínica no laboratório. Então, a gente se depara com situações que o PCR, na fase aguda, não te resolve. Você se depara com um paciente que às vezes tem uma falta de ar, uma tomografia alterada, mas tem uma comorbidade que poderia justificar aquilo, tem uma família que alguém viajou, alguém está trabalhando na quarentena, alguém teve um contato com uma outra pessoa positiva, então você está numa situação diagnóstica que você precisa esclarecer. Seria excelente eu poder ter um teste de IgM nesse paciente e, se vier positivo, eu poder, dali uma semana ou duas, confirmar com teste de IgG.
Isso seria o ideal. Eu mostrei naquele slide a dinâmica da infecção. Então, em algumas situações, o teste de IgM num paciente que tem um PCR negativo ou um paciente que muitas vezes vem transferido, perdeu a oportunidade, está numa terapia intensiva, a sorologia nesta fase pode sim ajudar. Qual sorologia? Qual é o melhor teste? Testes sensíveis? Nós estamos falando de sorologia, de punção venosa para identificar. Nós não estamos falando de teste rápido, vendido em serviços de farmácia, etc. Nós estamos falando de um outro tipo de teste. Então, serviria sim para auxílio diagnóstico. Situações que a gente vivencia com os pacientes, que o paciente tem um idoso ou tem um grupo de risco em casa, ele está saindo para trabalhar, tem que se organizar na família, quem vai ficar com aquela pessoa, ou o cuidador, entender a sorologia dessa pessoa para saber, bom, a chance dela nesse momento de uma infecção é menor, porque ela tem uma IgG positiva, isso é muito interessante. Do ponto de vista individual, nós nos deparamos com situações desse tipo. Eu comentei na minha aula, nós vamos ter uma série de vacinas que nós vamos precisar entender o papel dessas vacinas em muitas cidades, em muitos municípios. Os prefeitos vão... A hora que a gente tiver 4, 5 vacinas, a minha população já teve, não teve, quantos por cento, quem eu vou vacinar? Então, do ponto de vista epidemiológico, é muito importante também o uso da sorologia. Então, eu vejo, nesse momento, a possibilidade de usar uma IgM criteriosa, de um teste bem feito, bem realizado, para um diagnóstico de uma infecção recente, num caso de PCR negativo, ou da indisponibilidade de um PCR. Isso é factível? Sim, com certeza. Entendendo o momento e entendendo a necessidade de uma confirmação com IgG depois. E entendo o uso da sorologia da IgG nessas situações que eu comentei. Obrigado, professora Nancy. Doutor Cirilo, um rápido comentário que eu já tenho uma pergunta aqui na agulha para lhe encaminhar. Por favor. Não, eu vou falar de mim. Eu tive Covid, certo? Em junho, final de maio, junho. E eu prefiro ter uma sorologia separada, IgG e IgM. 18 dias depois do início do meu quadro clínico, eu tinha PCR positivo e quase 2 meses depois ainda tinha IgM positivo e IgG. Então, eu prefiro uma sorologia onde eu possa separar o IgG do IgM e, se possível, como diz o Caetano Veloso, luxo para todos, eu prefiro que isso seja quantitativo, o quanto eu tenho de IgG e o quanto eu tenho de IgM para poder seguir. E se nós falarmos também de saúde corporativa, é muito importante que o médico do trabalho na empresa possa seguir essas sorologias e avaliar a resposta clínica. Lógico que eu não sei se o IgG que eu tenho, ele vai neutralizar o vírus, a quantidade, realmente é uma pergunta para o futuro, mas eu me senti muito mais tranquilo e satisfeito quando eu percebi que eu tinha muito pouco IgM depois de 50 dias e muito IgG. Então, eu prefiro que isso seja separado e, se possível, quantitativo, para que a gente possa acompanhar, né, a alteração dos títulos. A mesma coisa com outras doenças, onde 15 dias depois você vê se quadruplicou o teu IgG para dar o diagnóstico daquela doença. Então, separar. Eu não gosto muito de IgG e IgM no mesmo, a mesma resposta. Eu gosto separado e, se possível, quantitativo. Doutor Cirilo, o senhor mencionou há pouco uma preocupação exatamente com a gestão corporativa. Então, vamos por esse caminho um pouquinho. O senhor mencionou na sua apresentação alguma coisa sobre a importância de nós achatarmos a curva de infecção, interrompendo a transmissão. Mas tanto a professora como o senhor também nos lembraram que, em relação à Covid, nós temos pessoas assintomáticas ou mesmo oligossintomáticas, ou seja, com poucos sintomas. Essas pessoas podem estar retornando ao trabalho, às suas empresas. Que recursos o senhor acha que nós
podemos utilizar para conseguirmos detectar essas pessoas e que, de algum modo, interromper a linha de transmissão? Bom, eu queria comentar dois documentos importantes. O primeiro, do mês passado, do CDC, que diz que a gente pode tirar do isolamento, e eu trabalho com infecção hospitalar, aquele doente que está do início dos sintomas a 10 dias. Antigamente ele não teria que ter sintomas respiratórios, né? Agora o ideal é que ele não tenha nenhum sintoma, mas não mais 14 dias, 10 dias, e antigamente 72 horas sem febre, sem tomar antitérmico, agora 24 horas sem tomar antitérmico, sem febre. Nós podemos tirar esse doente com quadros leves e moderados. Os quadros graves, a Anvisa colocou na sua nota 7 desta semana, de que o doente poderia sair com 20 dias depois do início do quadro clínico. E o CDC, ele diz que você pode tirar com 20 dias, mas se você precisar, e essa é a nossa realidade, na grande maioria dos hospitais públicos, se você precisar do leito, você pode tirar esse doente entre 10 e 15 dias. Então, nós adotamos os leves 10 dias, né, e os graves 14 dias, desde que eles tenham ficado 24 horas sem febre e tenham ficado sem grandes sintomas sistêmicos, não só respiratório. Uma coisa que eu gostaria de lembrar é que as empresas precisam avaliar bem os seus funcionários. E as medidas ambientais, eu queria deixar muito claro aqui, porque a gente tem ouvido muito que muitas empresas estão colocando no ar produtos como peróxido de hidrogênio, ozônio e cloro e aspergindo o ar, fazendo com que o funcionário tome banho disso ou jogando no meio ambiente. A própria Organização Mundial de Saúde diz que isso não funciona e é prejudicial. Então, medidas ambientais são importantes, mas avaliar a história clínica do seu funcionário, os possíveis contatos, duração dos sintomas e sorologia são fundamentais para você poder isolar esse funcionário, fazendo com que ele permaneça em casa. Uma boa notícia é que esse tempo de casa diminuiu, na grande maioria das vezes, nos óligos sintomáticos, porque os assintomáticos a gente vai ter que avaliar de uma outra forma, diminuiu de 14 para 10 dias, fazendo com que ele possa retornar às suas atividades laborativas muito mais rapidamente. Obrigado, doutor Cirilo. Doutor Leonardo, agora eu vou pedir a todos vocês a contribuição com respostas bastante objetivas para que nós possamos ainda inserir mais temas aqui no nosso evento. O home office foi uma consequência natural dessa necessidade de distanciamento social. O senhor mencionou isso entre as medidas adotadas no próprio Hospital Oswaldo Cruz. Mas muitas empresas agora estão recebendo, como eu falei há pouco, os seus colaboradores que retornam ao trabalho. E eu sei que o Hospital Oswaldo Cruz tem orientado muitas empresas nesse sentido. O senhor poderia nos trazer, resumidamente, quais são as medidas recomendadas para essas empresas e se elas incluem alguns exames laboratoriais? Por favor, doutor Leonardo, resumidamente. Ok. Bom, muitas empresas e escolas têm procurado o hospital e o hospital tem realmente esse produto de consultoria para orientação ao retorno seguro ao trabalho destas organizações. O principal escopo desse projeto é o quê? É justamente que uma equipe de médicos infectologistas, enfermeiros de SCH, vão até essa empresa, fazem todo o mapeamento da jornada dos funcionários nessa empresa, vão identificar os layouts dos postos de trabalho dentro dessas empresas, vestiários, refeitórios, e feita essa inspeção, é apresentado um plano de ação para que as pessoas que estavam em home office voltem de uma forma segura, em especial para garantir o distanciamento social entre elas. Então, postos de trabalho são remanejados, são feitas, na verdade, intersecções entre postos, dimensionamento do refeitório para que sejam atendidos todos os funcionários, são refeitos para que tenham segurança no momento de servir as refeições. Além disso tudo, é feito também uma conscientização para aqueles funcionários que vão voltar. Então, essa equipe
ministra palestras, tira dúvidas daqueles funcionários que estão aí há 4 meses em casa e vão voltar ao trabalho. E um outro braço desse serviço é orientar o médico do trabalho dessa empresa em relação, especialmente em questão à testagem, né? Qual teste que ele deve fazer no caso de um paciente sintomático, se ele deve ou não fazer a cirurgia, a adoção, as regras de isolamento, o tempo de afastamento, qual a forma que ele deve ter segurança para garantir que o seu funcionário volte ao trabalho sem risco aos demais. Triagem nas portas das empresas, das escolas, triagem de sintomas, que pode ser feito por aplicativos. Antes da pessoa sair de casa, ela já pode preencher esse aplicativo. Aferição de temperatura, orientação quanto ao uso de máscaras dentro do espaço corporativo. Enfim, é feito todo esse estudo, é proposto esse layout, e aquelas empresas que já têm protocolos prontos, o hospital chancela ou faz alterações quando indicado pela nossa equipe. Muito obrigado, doutor Leonardo. Eu volto agora ao doutor Rodrigo Rodrigues Aguiar, a quem eu tenho acompanhado pelo trabalho que ele vem realizando na ANS, e eu percebi, doutor Rodrigo, que há poucos dias a sua equipe divulgou um trabalho sobre o número de exames relacionados à Covid que foram realizados desde março. Me chamou a atenção, por exemplo, no Rio de Janeiro, menos de 1.000 exames realizados. Nós sabemos que a população do Rio de Janeiro, metade dela são beneficiários de planos de saúde. Esse número me chamou a atenção. E, ao mesmo tempo, uma outra diretoria da ANS, a DIPRO, divulgou também dados sobre reclamações de beneficiários que não conseguiam acesso aos exames laboratoriais já obrigatórios, né, determinados como obrigatórios pela agência. O que pode ter acontecido? Qual é a sua avaliação desse quadro? Obrigado pela pergunta, porque me dá a oportunidade de divulgar um pouco mais esse estudo que nós fizemos. A ideia, na verdade, foi a gente trazer uma informação que a gente queria ter trazido desde sempre, né? Desde o início da pandemia, acerca das movimentações do setor que ficam registradas no nosso padrão TIS. O padrão TIS é o dado mais preciso que nós temos sobre produção assistencial, não só na ANS, né, no Brasil, no país, tanto que inclusive, a fonte principal de dados da nossa rede nacional de dados em saúde, que está sendo ainda trabalhada e coordenada pelo Ministério da Saúde, e o dado mais granular e mais confiável, mais fidedigno que nós temos, é justamente o dado oriundo do padrão TIS. E a gente não conseguiu fazer isso com antecedência, justamente por conta daquela dificuldade que eu mencionei aqui na minha primeira participação, de se tomar decisões urgentes, mas que também sejam decisões adequadas, né? A gente, no primeiro momento lá da pandemia, antes a gente sabia aí como é que, né, todos nós íamos nos comportar com essa necessidade do isolamento social, para evitar que as operadoras tivessem ali um trabalho operacional que naquele momento não parecia necessário. Nós prorrogamos o encaminhamento de dados que as operadoras encaminham periodicamente à ANS, nesse caso mensalmente à ANS, por 3 meses. Então, os dados que nós deveríamos ter recebido em março, nós só recebemos agora no final de maio. Foi quando a gente começou a sermos capazes de divulgar esses dados. E aí, quando a gente conseguiu ali pegar os dados de março e de abril, que só chegaram no final de junho para a gente foi capaz de começar a fazer uns estudos sobre esses dados, para identificar especialmente ali quais foram as diferenças de comportamento entre esse primeiro quadrimestre do ano de 2020 comparado aos quadrimestres dos anos de 2019 e de 2018, no que tange à produção assistencial do setor. E a gente percebeu ali que tivemos ali algumas quedas significativas, né, quando a gente fala ali de volume financeiro dessa produção assistencial, nós tivemos uma queda bastante significativa de 10%. Quando a gente olha somente para os serviços diagnósticos e outras terapias, essa queda chegou a 9%, e aí quando a gente faz essa avaliação por volume, nós tivemos uma queda ainda mais acentuada, né, de 33% no total e 34% no SADT,
E a gente veio fazendo esses estudos, e dentre os estudos, dentre as informações que nós divulgamos à sociedade, porque são informações úteis, informações necessárias, que precisam ser cotejadas com outras informações, estavam aí os exames RT-PCR que foram realizados nesse período. E fomos questionados, inclusive pela imprensa, né, inclusive também por algumas entidades do setor, acerca dessa baixa quantidade. Nós tivemos no total, né, consolidados ali os meses de março e de abril, apenas 25 mil, praticamente 26 mil, né, exames realizados no Brasil inteiro. E aí, quando você vai fazendo essa subdivisão por estado, o número parece ainda menor, né? De fato, ele ainda é menor, mas mesmo comparando pela população dos estados, ele parece ainda menor. E aí a gente não tem ainda, né, uma identificação do porquê nós tivemos essa baixa realização de exames. Isso precisa ser analisado de forma mais aprofundada, inclusive com essa informação que está sendo divulgada, aí na verdade é pela diretoria de fiscalização, né, quem faz a colheita das reclamações dos beneficiários, dos consumidores, é a diretoria de fiscalização, que hoje em dia acaba se confundindo um pouco a diretoria de produtos, porque temos um servidor que é oriundo da diretoria de produtos respondendo pela diretoria de fiscalização. A gente precisa fazer uma análise individual destas reclamações para saber, primeiro, se essas reclamações elas eram procedentes, se aqueles exames que estavam sendo ali pleiteados, requeridos, eles eram devidos, já que a incorporação do RT-PCR no rol de eventos e procedimentos em saúde da ANS foi feita a partir de uma diretriz de utilização bastante rigorosa, bastante restritiva, porque observa o protocolo do Ministério da Saúde, conforme eu falei anteriormente. Então é possível que muitos desses casos não se enquadrem nessa diretriz de utilização e, portanto, a sua realização ela não era devida do ponto de vista regulatório. A gente ainda não tem essa informação, isso vai requerer uma análise mais profunda, para que nós tenhamos uma análise qualificada sobre esse período. A gente está firmando uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas, com o professor Alberto Ogata, para fazer uma análise sobre a comunicação acerca dos desfechos esperados para o paciente no período da Covid, entre operadoras e os seus beneficiários. Isso vai abranger uma série de dados produzidos pela própria ANS, inclusive esses dois, e aí sim nós poderemos chegar a uma conclusão sobre essa aparente, digamos assim, baixa realização de exames, frente a essa alta reclamação pela não realização de exames, se elas são direta ou inversamente proporcionais, só a partir dessa análise mais qualificada que a gente vai poder chegar a essa conclusão. Ainda não temos essa análise, ainda está na fase de elaboração ali desse acordo de cooperação entre a ANS e a Fundação Getúlio Vargas, então ainda nem iniciamos ainda essa análise, mas esperamos que muito em breve nós iniciemos e tenhamos também a capacidade de concluir para retornar esse resultado à sociedade, a todo o setor, para identificar ali se houve algum tipo de dificuldade de acesso ou se não, né? Se de fato aqueles que procuraram, eles não se enquadravam ali nas hipóteses em que o exame era devido e por isso que o exame não nos foi concedido. Ainda não temos capacidade de chegar a essa conclusão. Obrigado, doutor Rodrigo. Essas informações são muito importantes, porque nós sabemos que o maior número de planos de saúde é contratado por empresas, são planos empresariais, e eu acredito que os beneficiários estejam ávidos por utilizar os recursos a que têm direito, né? E qualquer obstáculo nesse sentido seria prejudicial, né, aos contratantes dos planos. Nós temos aqui na nossa assistência muitos profissionais que são ligados à área de recursos humanos, ou seja, que se envolvem na contratação de planos de saúde. Mas obrigado pela sua resposta. Eu vou me dirigir agora à professora Nancy Belay e vou pedir em seguida comentários do Dr. Marcos Cirilo, porque os dois são infectologistas, então fica difícil para mim dirigir apenas a um ou a outro alguma pergunta. Professora Nancy, eu sei que a senhora é uma estudiosa, é pesquisadora de infecções respiratórias na Unifesp. Eu gostaria de saber, com relação a outras doenças respiratórias que podem estar ocorrendo simultaneamente aqui na pandemia, né? O mundo não se fechou apenas para a Covid, né? Nós temos recursos para diagnosticar outras doenças.
O que a senhora tem visto aí com a sua prática médica? Por favor. Olha, então, realmente, aqui eu estou em São Paulo, né? Com a quarentena que nós fizemos a partir de abril, com as crianças em casa, né? As crianças são as crianças que mais fazem a circulação de influenza, principalmente as em idades escolar, na comunidade. E com o uso do álcool gel, né, diminuiu muito a taxa de infecção respiratória viral, por exemplo, influenza e vírus sincicial respiratório, que eu particularmente tenho uma experiência, pelo que você falou, da minha linha de pesquisa, e foi muito engraçado, porque eu faço consultório e eu tenho teste de detecção de influenza no consultório e de vírus sincicial, embora eu não atenda criança, mas um ou outro cardiopata, às vezes isso é importante a gente fazer o diagnóstico. E isso realmente, janeiro, ainda em fevereiro, eu consegui documentar algumas infecções. Depois, com o estabelecimento da quarentena, as medidas, as informações, realmente diminuiu muito esses casos. O que eu estou vendo agora? Agora, como muitos sabem, nós estamos fazendo os testes dos pacientes vacinados pela Oxford, né, que são profissionais de saúde, está sendo feito estudo com a vacina da Oxford na Unifesp. E a gente, no meu laboratório que eles são testados quando tem sintomas. E a gente já testou vários com sintomas. E eles, nesse momento, se antes 50% dos meus profissionais de saúde, entre 39% e 50% que vinham sintomáticos, tinham Covid, a epidemia acalmou um pouco aqui em São Paulo, né? Então, agora, eu estou vindo ver profissionais de saúde fora do protocolo de vacina e uso do protocolo de vacina, que eu estou testando Covid e não está dando Covid. Então, já me abriu uma alerta para procurar que vírus que pode ser. Nós estamos para retestar de novo, porque no começo a gente testou março, abril, maio, e não achava nem nas crianças, nem nos adultos, esses vírus mais importantes. E agora eu já falei, pessoal, precisamos voltar a testar, porque esse pessoal não está com Covid, mas está com sintoma respiratório. E é muito importante a gente fazer o diagnóstico, que tem implicações, né? São doenças de transmissão importante aí, tanto no hospital como na sociedade, tem um impacto importante. Então, nós temos que ficar de olho, porque talvez seja um momento que a gente está usando a sorologia para saber quem teve Covid, PCR para Covid, para poder entender um pouco ainda quem tem Covid, mas talvez já vamos começar a usar os testes para influenza, para vírus sincicial respiratório, que a gente já tem disponível e tem experiência anterior de usar, né? Obrigado, professora. Doutor Cirilo, o senhor, na sua prática como infectologista, tem observado o aparecimento de outras doenças que podem se confundir com a Covid-19? Este ano, 10 milhões de pessoas vão ter tuberculose, como todo ano a gente tem acontecido. Desses 10 milhões, de 800 mil a 1 milhão são pan-resistentes. Os pediatras, e a gente faz parte também de um grupo de pediatras que cuidam de infecções, né, da Sociedade Paulista de Pediatria, o Departamento de Infectologia, o número de crianças com infecções respiratórias diminuiu muito, porque eles não estão indo na escola. E ir na escola está ligado diretamente à taxa de mortalidade entre as crianças. A professora Nancy lembrou bem que a tua imunidade começa bem com os 12 anos e vai até os 40 anos, mais ou menos. Então, a tuberculose continua, as infecções respiratórias, outras diminuíram, mas eu queria lembrar uma coisa. Para nós que trabalhamos em hospital, nós estamos tendo muitas pneumonias secundárias à Covid, com KPCs, com as pseudomonas, com os Acinetobacter. Então, isso tem aumentado muito, pneumonias comunitárias ou relacionadas à assistência à saúde com bactéria multiresistente, levando ao uso de antimicrobianos mais modernos e elevando nossas taxas de óbito. Então, tuberculose continua, infecções respiratórias diminuíram, principalmente nas crianças que não estão indo na escola, mas as infecções
relacionados à assistência à saúde, principalmente as pneumonias associadas à ventilação mecânica, por bactérias multiresistentes como KPC, Pseudomonas, acineto e, em alguns casos, Staphylo aureus, que estão ligados diretamente a infecções pós-viróticas, a gente tem notado isso, um aumento crescente nos nossos hospitais públicos e privados. Obrigado, doutor Cirilo. Vamos voltar então para a saúde corporativa. Eu me dirijo agora ao doutor Leonardo Piovesan. Doutor Leonardo, nós sabemos da importância da assistência primária em qualquer programa de saúde integral. E, aliás, eu soube que o Hospital Oswaldo Cruz é um dos integrantes do projeto de cuidado integral à saúde da ANS, que foi lançado recentemente. Nesse nível de assistência primária, qual a importância da realização de exames para diagnóstico precoce? Em relação à Covid, alguma modificação foi feita nesse nível de assistência? Bom, Dr. Wilson, o que nós dizemos muito na saúde corporativa é que aquelas empresas que já tinham estruturas ocupacionais integradas com assistenciais, com foco principalmente no modelo de atenção primária à saúde, elas, vamos dizer assim, conseguiram sair bem melhor no início da pandemia. Já que 80% dos casos clínicos de coronavírus são casos leves e moderados, a atenção primária ela mostra-se de total importância na porta de entrada do sistema e de acesso a esses pacientes. Né? O nosso serviço lá do hospital, voltado ao colaborador e à família, e com algumas empresas parceiras, ele constitui de ambulatórios, de centros de atenção primária, para atendimento do colaborador e da família. Né? E dentro dos atributos da ANS, a integralidade do cuidado, a coordenação do cuidado foi vital. E já ter essa estrutura pronta, nós conseguimos dar uma resposta mais rápida à questão da saúde e da doença, no caso do Covid. Né? O que eu posso dizer, esse acordo, né, que o Oswaldo Cruz assinou em fevereiro, no último evento presencial que nós tivemos, que o Dr. Rodrigo estava lá conosco, é um acordo de cooperação técnica entre o Oswaldo Cruz, a ANS, a Sociedade Brasileira de Medicina e Família e Comunidade e o IHI. E a ideia desse projeto é justamente fomentar, dentro da saúde corporativa, a adoção de práticas voltadas com a atenção primária à saúde, onde a atenção primária à saúde seja de fato a porta de entrada do sistema, que exista uma coordenação de cuidado, que exista um cuidado integral, baseado principalmente nos seus atributos. O que nós observamos hoje? Na saúde corporativa é muito comum, né? O beneficiário, o colaborador, se ele não tiver uma coordenação de cuidado, ele fica perdido na rede. O primeiro problema de saúde que ele tem, ele vai para um pronto-socorro, né, para uma necessidade baixa, uma necessidade média. Então, a organização do serviço, com a porta de acesso da APS, você ter a fidelização com o médico de família, com uma equipe de família, é extremamente importante. E os testes podem ser feitos na APS. Né? A testagem de RT-PCR, a coleta de sorologia, tudo isso é muito simples de ser estruturado dentro de uma unidade primária, uma unidade básica de saúde. E é a resposta principal para justamente desafogar os serviços de urgência e emergência que devem ser destinados aí aos casos mais graves. Obrigado, doutor Leonardo. A organização do nosso evento já me chama a atenção que nós estamos nos aproximando do final, mas eu queria pedir licença e não gostaria de finalizar o evento sem colocar aqui algumas perguntas das muitas que estão chegando aqui da nossa assistência. Eu vou tentar resumir para a professora Nancy e para o doutor Cirilo, e eu dessa vez, professora Nancy, eu peço licença para começar pelo doutor Cirilo, e eu peço então a sua complementação, porque nós temos perguntas aqui muito relacionadas, foram feitas pelo João Carlos Rodrigues, pelo Danton Wilson Figueiredo Ribeiro, pela Rita Regazzi, todas sobre o mesmo assunto. Eu tento resumir da seguinte maneira: para o retorno ao trabalho, quais são os exames que servem como balizadores? Quais são os exames mais efetivos e qual seria a melhor alternativa? Por favor, doutor Cirilo. Antes de responder isso, eu queria fazer um parênteses dizendo assim que as empresas, por favor,
sigam as orientações do CDC americano, sigam as orientações da OMS e da Anvisa, e não procurem assessorias de empresas que inventam coisas, que não têm esse balizamento das sociedades, como a Sociedade Brasileira de Infectologia, outras sociedades. Então, procurem estabelecer as suas normas baseadas principalmente no que a Anvisa diz. Isso é muito importante, vai melhorar muito a segurança, para não ficar fazendo coisas ou contratando empresas que não têm o know-how ou expertise adequada e com pessoas capacitadas para orientar as empresas. Os testes, lógico, nem como a professora Nancy falou, eles não vão te ajudar muito, mas se você tiver a sorologia com IgG e IgM, pelo menos avaliando a história do doente, avaliando os contágios, as viagens, né? Principalmente com quem ele teve contato, se ele é sintomático, se ele é assintomático, aferindo a temperatura, fazendo o distanciamento de 2 metros ou 6 pés, produzindo uma higienização do meio ambiente, a utilização de álcool gel, ou lavar a mão com água e sabonete também. Quer dizer, medidas gerais, eu acho que a utilização dos testes sorológicos vão pelo menos nos ajudar na separação do joio do trigo. Teoricamente, aquele doente, ou aquele funcionário, né, que pode ou não ter tido contágio, o IgM vai te dizer, teoricamente, uma fase aguda, o IgG uma fase mais tardia e de recuperação. Então, eu acho que um exame bem executado desse, com critério, né, avaliando sua história e os exames do paciente, eu acho que vão nos ajudar a ter um retorno ao trabalho de uma maneira mais robusta, mais prática e mais segura. Então, primeiro, o conjunto da obra, seguida da sorologia, feita por alguém adequado e também traduzido e amparado num conhecimento científico de um profissional da saúde credenciado para isso. Obrigado, doutor Cirilo. O doutor Cirilo é um diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia e eu agora peço a complementação da professora Nancy, lá da Unifesp. Por favor, professora. Então, acho que se a empresa tem um médico do trabalho, paciente sintomático, agudo, PCR. Paciente que teve uma história anterior, dependendo do tempo, IgM ou IgG. Juntos não permite uma identificação adequada. Imunoglobulina total não permite identificação adequada e nem manejo correto da situação. Se não tem um médico do trabalho, o paciente sintomático deve procurar o serviço de saúde e os pacientes sem sintomas, que não sabe se tiveram, para ter um entendimento, como falou o Cirilo, para poder separar o joio do trigo, IgG e, eventualmente, uma recomendação de, se necessário for, procurar um serviço de saúde, caso tenha uma desconfiança que possa ter tido um contato no trabalho, para tentar fazer um diagnóstico no momento adequado com o PCR, eventualmente com IgM ou IgG. Ok, obrigado, professora. Certamente não teremos tempo para despedidas de todos os nossos debatedores, mas eu queria fazer uma concessão agora ao nosso convidado, que não atua na área de prestação de serviço de saúde, o Dr. Rodrigo Rodrigues Aguiar, que, como ele anunciou aqui, amanhã terá a sua penúltima reunião na ANS como diretor de desenvolvimento setorial. Dr. Rodrigo, quase na sua despedida da ANS, qual seria o seu comentário a respeito do sistema de saúde suplementar? Ele melhorou nos últimos anos? Quais são os desafios? Os beneficiários estão mais protegidos? Temos um ambiente regulatório saudável? Por favor, a sua despedida em nome de todos, praticamente, que estiveram conosco aqui essa noite. Obrigado, Wilson, pela concessão, pela deferência. De fato, estou muito próximo de concluir aí a minha passagem pela diretoria da ANS. Faltam menos de 30 dias, mais 2 diretorias colegiadas, eu concluo essa minha jornada. Foi muito gratificante para mim, muito cansativo, muito trabalhoso, mas também muito gratificante, um período em que
o sentimento de propósito ele sempre ficou ressaltado, porque sempre se trabalhou para melhorar o setor. E eu espero que, mesmo não sendo capaz de responder se nós temos um setor melhor ou não do que tínhamos há 3 anos atrás, que tenha deixado algumas sementes aí que possam germinar para melhorar o setor. Tentamos trabalhar nesse período atacando todos aqueles problemas que nós já tínhamos identificado, nós que eu falo, todos nós, né, que estudamos e que atuamos nesse setor saúde suplementar nos últimos anos. Então a gente está tentando, a partir de uma série de ações como essa, por exemplo, esse nosso projeto da atenção primária, melhorar o modelo de atenção. E melhorando o modelo de atenção, a gente também precisa melhorar o modelo de cuidado. Melhorando o modelo de cuidado, a gente precisa que nós tenhamos um acompanhamento estrutural do ponto de vista de governança de dados, para que a gente possa tomar decisões baseadas em evidências também quantitativas, né, que os dados possam nos permitir. Então, a gente está construindo um consórcio nacional de indicadores de desfecho para hospitais, que vai servir tanto hospitais públicos quanto hospitais privados. Vai ficar pronto no final deste ano já, de 2020. Não foi um trabalho que foi impactado pela pandemia, a gente conseguiu dar prosseguimento. Então, a gente vem tentando deixar caminhos para que o setor chegue a melhores resultados. Os últimos anos foram muito difíceis para o setor perdeu muito beneficiários. Se a gente contar desde 2014, já são mais de 3 milhões de pessoas fora do setor saúde suplementar. Um movimento que o setor não tinha experimentado até então, né? Desde o início da regulação em 2000, nós só tínhamos observado crescimento do número de beneficiários, e nos últimos 5 anos, agora 6, essa curva se inverteu e a gente começou a experimentar redução no número de beneficiários. Redução no número de beneficiários começa a gerar uma série de dificuldades e faz com que o setor tenha que se movimentar para buscar melhores práticas. Isso acabou sendo uma oportunidade para que a gente pudesse colaborar, conduzir o setor a essas melhores práticas, e isso, embora não tenha resultados imediatos, eu tenho muita esperança que isso gere resultados de médio prazo, pelo menos, não vou nem falar de longo prazo, mas de médio prazo, que a gente comece a perceber melhorias muito claras a partir do ano que vem, a partir do outro ano. Este ano foi um ano muito mais difícil do que os anteriores, a partir dessa ocorrência absolutamente inesperada, mas já estava previsto ser um ano difícil, já não seria um ano fácil. A gente só teve mais dificuldades do que a gente esperava que nós tivéssemos até então. Então, a gente começar a olhar para o futuro e ver que boas práticas vêm sendo implementadas, como um modelo de atenção voltado à atenção primária, como modelos de remuneração que são voltados a melhores desfechos em saúde, para de fato gerar valor, né? Uma expressão que vem sendo tão banalizada e tão pouco compreendida, mas cada vez mais está no dia a dia das nossas operações. Isso é a gratificação que eu espero receber ao final desse período. Obrigado pela deferência mais uma vez, obrigado a todos aí pela gentil permissão da minha participação nesse debate tão técnico, e vamos para a próxima, né? Obrigado mesmo. Nós aqui agradecemos, doutor Rodrigo. Agradeço também ao Abbott por ter nos proporcionado essa oportunidade. Eu devolvo a palavra agora à Tânia Machado, que é a organizadora desse evento com a TM Jobs. Por favor, Tânia. Nossa, que diálogo maravilhoso. Agradecemos aos integrantes do Talk Show, nosso moderador, Dr. Wilson. Foi fantástico essa moderação. Os nossos convidados, Dr. Cirilo, Dr. Rodrigo, Dr. Leonardo e a professora Nancy, e pela audiência desse nosso evento. Que diálogo fantástico e agregador. Foi muito esclarecedor ouvir sobre saúde corporativa, sobre a questão assistencial, atenção primária em saúde, sorologias. A professora trouxe muita questão de outras infecções respiratórias, análises clínicas, PCR, IgM, IgG, e a importância da retomada do ambiente do trabalho. Parabéns e gratidão a todos. Rodrigo, parabéns pela sua jornada, dedicação e contribuição para a saúde suplementar. Sucesso na sua nova jornada. Espero revê-lo em breve aí nos nossos eventos. E eu queria aproveitar para pedir que vocês se inscrevam em nosso canal Valor em Saúde no YouTube, acompanhar nossos programas
Todas as terças-feiras a gente tem o programa Valor em Saúde gravado ao vivo e os nossos eventos digitais. Esse evento estará disponível em nosso canal e a gente pede também para que vocês possam compartilhar. Na próxima quarta-feira, dia 19, às 18h30, nós teremos outro evento como esse, com o tema Atenção Primária em Saúde, com foco na gestão do paciente pós-pandemia. Informo que vocês que já participaram do evento de hoje já estão inscritos para o próximo. Basta clicar no mesmo link de hoje. Encerro o evento lembrando que o tempo é nosso maior aliado, é tempo de aprimorar conhecimentos e trocar experiências, é tempo de fortalecer os relacionamentos, é tempo de criar diálogos e oportunidades. É tempo de acreditar no próximo, na ciência, na medicina, nos profissionais de saúde e esperar por dias melhores. Até breve. Muito obrigada.